Fala, gente! Numa frase igual essa aqui, o que vem primeiro? Você está colocando o dedo aqui numa frase que você aprendeu aonde pôr os dedos, ou o que vem antes? É o som. Já pensou sobre isso? É sobre esse negócio que eu quero falar hoje, mas não só em um vídeo. Eu vou falar isso em 2 vídeos. Um primeiro falando exatamente sobre isso, essa questão, relação ouvido interno com o instrumento, com a nota que vai sair. E o segundo vídeo eu vou abordar esse assunto da metade para frente, do que faltou abordar aqui, que vai ser sobre, depois que você ouviu, como é que você passa isso para cá? Como é que isso vira memória muscular? Você pensa memória muscular, os movimentos dos dedos, relacionado diretamente com o que você está ouvindo ou não? Você aprende onde põe o dedo e a memória muscular fica gravada separadamente. Então esse negócio é muito importante. Então, primeiro nesse vídeo hoje, vamos falar sobre isso. Você está ouvindo com antecipação o que você vai tocar ou não? Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o problema de aprender música pelos olhos. E o que isso significa? Que eu não posso ler uma partitura ou que eu não posso olhar para o braço do meu instrumento? Não, não é exatamente sobre isso. O que eu quero falar é que a maioria das pessoas começa a vincular o aprendizado do instrumento com uma memória visual ao invés da memória auditiva. Então, isso tudo se dá de várias formas. Isso pode se dar através de shapes que você aprendeu, através de uma partitura que você olha e relaciona aquilo com o lugar onde você precisa pôr o dedo, ou às vezes simplesmente de ver alguém tocando e pensar, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo... Percebe que tudo isso está totalmente vinculado com o sentido da visão. Coloca o dedo aqui, terceira casa, enfim, entende onde está a posição, né? Você cria uma relação de dedo com corda, com qual casa colocar. Isso também pode se dar de diversas outras maneiras, com tablatura, por exemplo. Então, toda hora que você cria uma relação de onde coloca o dedo com uma memória visual, esse é um aprendizado que pode vir a ser importante dependendo do que você pretende fazer com música. Mas, na minha opinião, para se aprender uma linguagem igual a do violão de 7 cordas, tão complexa, tão sutil, com tantas possibilidades, né? Enfim, esse negócio vira uma coisa quase que um caminho que você começa a trilhar e de repente, pum, tem um bloqueio na frente, um rio ali que você não tem uma ponte, você não consegue atravessar mais. Então, por isso, muita gente se sente bloqueada nesse lugar. Claro, depois eu vou conversar com vocês sobre como linkar isso tudo que eu estou falando, que é o aprendizado através do ouvido, com a memória muscular, depois que é super importante. Mas é isso, você só pensar onde coloca o dedo para relacionar, às vezes, teoricamente, uma progressão. Ah, é só colocar o dedo aqui que eu consigo resolver aquela progressão. Isso não vai adiantar. Na hora de você chegar para resolver algum problema musical, ter algum reflexo musical na hora que você estiver tocando, acompanhando alguém, você vai perceber que você vai esbarrar ali. E dali a frase não sai. Muita mesmo, chega para mim assim: ô Jean, eu estou fazendo a frase, mas eu já estudei aquelas frases do Dino, por exemplo, né? Ou aquela frase do Rafael Rabelo, que ele toca lá naquele disco lá com Nelson Sargento, ou sei lá quem, e chega naquele momento que eu preciso fazer a frase não sai. Ou às vezes sai, mas sai esquisita. Ou às vezes tem aquele mesmo contexto harmônico que eu já sei fazer aquela frase de Lá7 para Ré maior, e chega naquele pedaço eu não consigo tocar. Então, é justamente sobre esse problema que eu quero falar. Muitos alunos, inclusive, tocam coisas complexas, difíceis. Ele decora aquele negócio ali e consegue tocar. Difícil, mas às vezes eu chego para ele e falo assim: ó, fulano, faz essa frase aqui. E eu canto a frase. Você tá ouvindo? Por exemplo, uma frase como essa,
e o aluno não consegue achar, não sabe para onde vai, fica todo perdido. Às vezes ele até consegue reconhecer alguma coisa no ouvido, mas fica muito distante daquele conhecimento todo que ele adquiriu com o instrumento ao longo dos anos para essa outra conexão que eu estou propondo aqui, que é o ouvido com o instrumento. Então, imagina só, vários alunos começam estudando desse jeito e às vezes logo no começo se sentem bloqueados, né? Não conseguem desenvolver muito, chega na hora de tocar não consegue. E vários passam anos e anos e anos e anos estudando assim, dessa maneira, e até conseguem um nível avançado de violão, mas é isso. Na hora de fazer coisas simples, de entender a linguagem, de fazer um acompanhamento, às vezes com harmonia simples, ficam completamente travados. Isso significa que a parte motora, mecânica, desenvolveu muito e a parte do ouvido desenvolveu pouco. E muito mais do que isso. Significa que a parte mecânica e motora se desenvolveu baseado numa conexão com o sentido da visão. Seja isso que eu falei, ou olhando aqui no braço e aprendendo onde põe o dedo, seja lá na partitura, onde o aluno olha, eu ponho o dedo aqui. Seja decorando pequenas frases e não relacionando e estudando isso da maneira certa, como eu acredito que isso deve acontecer com o ouvido, tá? Então, é isso. Vamos desenvolver esse assunto agora. Bom, quero falar agora sobre ouvido interno. O que significa esse negócio de ouvido interno? A ideia aqui é um pouco desmistificar esse negócio, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando que um ouvido interno bom, funcionando bem, é um ouvido absoluto, né? É aquele ouvido onde você ouve a nota e consegue identificar. Então, eu acho que não é exatamente isso, né? O que importa para o nosso instrumento é não ouvir uma nota e falar, isso aqui é um Fá sustenido. Não é exatamente isso, tá? É conseguir ouvir uma frase internamente e depois, sei lá, tocar no violão. Não é exatamente isso que eu estava procurando. Essa nota aqui eu estou ouvindo de um jeito e eu estou tocando, aqui está soando outra coisa. Peraí, deixa eu encontrar o lugar certo desse som que está vindo no meu ouvido. Então, pensando nisso, eu acho que a gente precisa primeiro conseguir imaginar notas antes da gente tocar. E isso pode parecer muito complexo quando a gente pega toda, sei lá, centenas, milhares de possibilidades de baixaria que a gente pode tocar. Peraí, já, mas precisa ouvir tudo isso? No começo não, mas talvez um dia você consiga fazer isso ouvindo tudo, né? Eu gosto muito dessa linha, de pensar dessa maneira. O que você precisa agora é começar pequeno, tá? Então, pensa que, por exemplo, uma baixaria simples de dominante para um acorde maior, começa aqui, ó. Parece simples, né? Aqui tem uma sensação cromática que o Dino usava bastante, ele pulava essa nota aqui, essa do Lá7, né? Essa nota aqui que seria a terça menor, né? Então ele usa aqui o Lá, que é a fundamental do Lá7, né? Ele vai cromático até aqui, a nona, né? Ou segunda maior. Depois ele pega a terça e resolve no Ré, no acorde seguinte, né? Isso, conseguir ouvir esse tipo de coisa antecipadamente é muito importante. Então você pode começar com uma frase simples como essa, tá bom? E aí, como é que eu faço para estudar esse negócio? Por exemplo, transpondo e tentando imaginar o som antes. Então eu fiz isso com Ré, vamos tentar fazer a mesma coisa com Mi, ó. Vamos voltar para o Ré primeiro. Então eu toquei o Ré, vou tocar o Lá7. Preciso achar o som dessa fundamental aqui, ó. Pá, do, dá, do, dá. Bom, Mi maior. Vou tocar o Si7, baixo. Pó, dó, dá, dá, dá. Ló, dó, 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 dó. Isso já é ótimo, fazendo
esse tipo de exercício. Fá, Pá, já é um grande salto, parece uma coisa pequena, besta, mas você vai fazer isso agora, ao invés de sair tocando, você vai imaginar o som antes. Já cantar esse intervalo de segunda menor, meio tomzinho é difícil. No começo depois vai ficando cada vez mais fácil, mais simples. Sol. Lá, beleza, gente? Então, uma pequena coisa. Bom, outra coisa importante é a gente pensar assim, lembrar como é que uma frase soa, prever para onde que uma melodia está indo. Então, por exemplo, outra frase simples, né? De pegar esse sol maior que a gente está tocando aqui. Pá, olha só. Pá, do, 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 do. Pá, a hora que eu começo a tocar isso aqui, talvez seu ouvido já ouça. Isso aqui é sensacional. Ótimo para um ouvido interno. Depois você pode fazer em outros tons. Geralmente isso é muito besta, é muito simples perto da riqueza do violão de 7 cordas. Beleza, mas você vai fazer isso primeiro, no começo, depois aumentando. Vamos lá, em sol de volta. Então, ter essas sonoridades no ouvido faz toda a diferença. Começar a prever esses finais, o que vem depois, né? Comecei aquela própria frase que a gente tocou. Lá, lá, conseguir fazer o ouvido entender isso antes de você continuar tocando. E como é que a gente faz isso? Como é que eu sei que meu ouvido está entendendo o que precisa ser tocado? Uma dica muito importante é a seguinte: o nosso instrumento, ele tem, como a gente já falou, casinhas, lugar certo. A hora que você bota o dedo numa casa, o som sai. E aí você não consegue provar para si mesmo que aquilo que você está imaginando é realmente esse som aqui. O jeito melhor de fazer isso é com a voz. Quando você canta o fraseado, quando você consegue externalizar com a voz aquilo que você está imaginando dentro da sua cabeça, no seu ouvido interno, esse é um sinal muito importante. Por quê? A voz não tem traste, não tem posição. A gente só consegue fabricar o nosso som com a voz, a afinação da nota, se realmente a gente estiver ouvindo ela, certo? Então, aqui às vezes pode enganar, certo? Então, pensa nisso. Cantar a nota antes de tocar de maneira correta significa que o meu ouvido interno está fazendo o trabalho bem feito. Eu consigo garantir que sim, se eu consigo cantar, esse som está na minha cabeça. É impossível produzir uma frase certa com a voz se o som não estiver no ouvido interno. Com o violão é fácil, é só botar o dedo, né? Porque tem traste, tem igual no piano, né? Tem teclas ali, você vai naquela tecla, depois da preta aqui, pronto, toquei. Você garante que o som estava no ouvido antes? Não garante. Com a voz você garante, tá bom? Por que muita gente canta o famoso desafinado? Não consegue acertar as notas. Aquela nota não está clara para ela dentro do ouvido interno dela. Porque senão quando ela cantasse e saísse do lugar, saísse da nota exata, o reflexo automático é de ajustar aquilo. Por exemplo, vou cantar uma nota que eu quero cantar isso aqui. Eu estou cantando pam. A minha primeira sensação já é de pam. Preciso subir até chegar na nota certa. Então, cantem o que vocês forem tocar. Tentem prever com antecipação. Outra coisa que eu queria trazer aqui sobre o ouvido interno é assim: quando eu vou tocar as coisas que eu já toco, né, não precisa ser uma coisa nova, uma coisa que você já toque, o seu ouvido está conseguindo
prever aquele começo? Então, vamos supor que você toque já um acompanhamento, tem um acompanhamento naquele tempo, que o pessoal toca muito por aí, porque o Luizinho Sete Cordas escreveu uma partitura e o pessoal toca bem naquela onda, que é uma coisa meio assim. Antes de botar o dedo aqui, nesse dó sustenido, você está escutando. Pom. O ouvido tem que ouvir isso aqui. Então, não só na baixaria, na condução do baixo, né? Aqui, por exemplo, é só a inversão, né? A condução do baixo antes de começar a tocar a baixaria. Tó, lororirorom, dororirorom, tararirorom. Certo? Esse negócio aqui é importante que vocês façam antes de começar a tocar. Vai pegar uma coisa que você já toca com a partitura, não é porque você precisa esquecer aquilo lá. Não, agora você precisa resgatar e trazer para o ouvido interno. Como é que eu estudo aquilo lá de um jeito diferente? De um jeito que agora a minha conexão não vai ficar mais aqui onde eu ponho o dedo, não vai ficar mais na partitura, não vai ficar uma relação puramente mecânica e com conexão visual, mas sim com o ouvido. Beleza, já fez um papel excelente aqui. Quero avançar dentro desse mesmo material? Transpõe. Para menor. Ó. Então, é isso, gente. Tentem sempre trazer as coisas que vocês estudam para uma conexão direta com o ouvido interno, tá bom? Sempre o som precisa estar na cabeça antes. Então imagina essa coisa do ouvido interno que a gente está falando que não precisa ser absoluto, né? A gente não tem essa necessidade de fato, né? Vários músicos não têm, grandes músicos não têm ouvido absoluto e é completamente normal. Eles vão criando um bom ouvido relativo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse ouvido relativo. Mas, só voltando àquele assunto, não precisa tocar uma nota e saber, isso aqui é Mi bemol. Não é isso. Você precisa, por exemplo, uma frase como essa que a gente tocou e essa condução do baixo. A gente fez aqui agora em Si7 para Mi menor. Vamos pegar agora, por exemplo, em Sol menor. Né? Começa aqui, ó. O seu ouvido vai ouvir. E aí, o que seu ouvido está escutando isso? A hora que você for tocar, opa, peraí, coloquei o dedo no lugar errado, entendeu? Deixa eu tentar de novo. Não é isso ainda. Achei. Percebe que foi uma descoberta através do ouvido, através do material e da informação que você já tem no seu ouvido? Não tem problema errar. Errar, todo mundo erra toda hora. O problema é você não conseguir ouvir que está errado também. É você conseguir achar achar as notas através de uma informação que está internalizada no seu ouvido. Depois, se eu vou tocar na sequência. Opa, não era isso. De novo. Era essa a nota que eu estava buscando. Agora eu vou acertar. Você pode também, pela teoria, ajuda. A teoria ajuda. Não é saber que aqui no Sol menor não é Si natural, é Si bemol, a terça menor. Ajuda. Mas mais importante do que qualquer teoria é isso estar no ouvido. Né? A gente inventou a teoria para analisar as coisas que já aconteciam na música, né? Ninguém falou primeiro assim, não vai ser Sol, depois vai ser Si, depois vai ser Ré. Vamos inventar um instrumento que afine desse jeito. Não, foi ao contrário, né? A música foi surgindo por conta da combinação dessas notas e desses harmônicos e depois a gente começou a analisar. A teoria é boa, ela ajuda a gente a dar firmeza para algumas coisas, mas ao mesmo tempo, se a gente aprende uma linguagem através dela, a gente deixa de explorar toda essa riqueza que está em buscar no instrumento o som que já está no nosso ouvido, ou que a gente vai construindo no nosso ouvido.
tá? Então isso aqui é super importante. Antes da gente dar sequência, eu quero propor um outro experimento aqui. Eu vou pegar uma cadência que é muito usada, uma progressão harmônica muito usada no samba, que é esse negócio aqui, ó. Dó maior, Lá 7, Ré menor, Sol 7, Dó de novo, né? E aí continua dessa maneira sucessivamente. Eu vou tocar um pedacinho só para refrescar a memória de quem não tem muita intimidade. Beleza. O que é importante a gente falar aqui? A hora que eu estou tocando essa cadência harmônica, já tem um monte de coisa cantando na minha cabeça, digamos assim, internamente. Então, quando as pessoas falam assim, frase pronta, elas existem, né? Essa frase pronta, de certa forma elas existem. O Dino tocava algumas coisas repetidamente. Eu não gosto de usar muito isso, porque isso fica estritamente relacionado com uma memória da decoreba, digamos assim, né? Daquela coisa que você faz na prova ali, decorou, e beleza, e o que acontece? Depois você esquece. Então aqui é muito mais profundo, na minha opinião, que é o entendimento do ouvido interno, do som no ouvido interno. Então quando essa cadência aqui, essa progressão tá girando, a minha cabeça tá assim, ó. Pá, dororó, porá, tirirararó, pararó, doroririraró, potá, paraririririririri, laririririririraró, larirararó, pam, paró, muita coisa aqui agora. Eu fui criando, fui colecionando essas coisinhas no som da minha cabeça. Eu gosto de brincar com isso durante o dia, inclusive. Minha cabeça fica imaginando uma progressão rolando e meu ouvido tá lá. Pá, 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 tar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 
Então, a gente volta para aquela máxima, né, de que o instrumento, ele é só um instrumento para externalizar aquilo que está dentro do ouvido. Se não está aqui, na hora de você tocar ao vivo, não vai funcionar. Por isso que não funciona. Já decorei, aprendi, eu entendi, tá? É o Lá7 ali, sai da tônica, vai para a sétima e tal, não sei o que, construir. Mas chega lá e não consigo tocar. Não dá tempo, percebe? Isso aqui é o som que está vindo na minha cabeça em tempo real, enquanto a música está acontecendo, enquanto os acordes estão passando. Eu estou conseguindo antecipar tudo e trazer a tempo real, enquanto a harmonia está passando. Claro, agora é muito rápido. Você vai conseguir isso nessa velocidade, nesse andamento, com essa quantidade de nota, com essa quantidade de informação? Não, mas você começa pequeno, você vai colecionando, certo? Então essa era uma parte importante que eu não podia deixar de passar para vocês e de falar sobre isso. Bom, vamos lá, eu vou passar um exercício agora. O exercício consiste exatamente nisso. Vamos trabalhar o violonista, os 7 cordas que tem dentro da cabeça de vocês, não esse de fora, esse aqui do corpo. A gente vai trabalhar os 7 cordas internos que vocês têm aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tocar uma cadência igual àquela outra, só que eu vou mudar de tom só pra gente ter uma novidadezinha, tá? Então, ó, eu vou tocar esses acordes aqui. Aquele velho quadradinho do samba, do pagode. Olha só, Ré maior, depois o Si7, que é dominante 2, aí a gente vai pro 2, que é o Mi menor, e a gente faz depois o Lá7, que é o dominante do 1. Então, sem segredo. Ré, Si7, Mi menor, Lá7, continua repetindo o ciclo. O que eu vou propor para vocês agora? Para a gente cantar juntos. Então, eu quero que vocês façam isso aqui, ó.
Vão se preparando para cantar junto comigo aí, ó. Eu vou dar uma versão um pouquinho mais simples, depois eu bolo uma mais complicadinha, tá bom? Ó. Pá, pá. Vamos lá. Dá, dá, dó, dá, dá, tó, bá, tiriri, dá, dó, dó, dá, dó, dá, dó, tó, dá, tiriri, dá, dó, pó, dá, dó, dá, dá, tó, dá, bibi, dá, dá, dó, pó, dá, dó, dá, dá, tó, pá, bararara. Canta comigo. Pá, pá, dá, dó, 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 pá, dá, bibi, dá, 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 pá, bá. Beleza. O que você vai fazer? Isso, cantar isso mais um pouquinho internamente e daqui a pouco você vai tentar achar no instrumento. Agora vamos algo um pouquinho mais complicado. De novo. Dó, 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 di, di, dó, dó, pi, ló, dó, di, lá, dó, di, dó, 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 di, dó, dó, pi, ló, dó, di, lá, dó, di, dó, dó, lá, dó, di, dó, dó, ti, ló, dó, di, lá, dó, di, dó, dó, di, dó, dó, beleza. Então, quem tiver um nível um pouquinho mais tranquilo, faz o anterior. Quem já... foi fácil o anterior, faz essa outra aqui, tá bom? Gente, já fiz, foi fácil pra mim, já consegui achar, muda de tom. Mas pra quem ainda não, o que você vai fazer a hora que você for pegar um instrumento? Vai cantar e tentar achar isso no instrumento. Errou, faz igual eu mostrei agora há pouco. Errei a nota, peraí, não, preciso acertar. Fiz... Ipa, não é essa aqui, preciso... Ipa foi bom, né? Opa, não é isso. Preciso achar esse negócio aqui e não é esse sol sustenido que eu toquei. Vai procurar a nota aqui até encontrar. E é isso. Isso é relação violão com ouvido interno. O som vem antes, certo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então o lance é esse. Não é você acertar tudo rapidamente, com velocidade, sem errar. Não é isso. É fortalecer esse caminho que existe entre o som que você imagina e a ação que você precisa tomar para fazer aquele som ser produzido. Só que existe um outro problema. Às vezes você está ouvindo direitinho ali aquela frase, aquela melodia, e isso está funcionando bem no seu ouvido interno, só que a mão não responde a tempo. E é por isso que eu quero convidar vocês para assistirem o meu vídeo 2, onde eu vou falar sobre esse negócio que a gente chama de memória muscular, e essa conexão da memória muscular com o ouvido interno. A ideia é passar para vocês uma caminhada de que como é que a gente para de pensar esse negócio nota a nota e isso começa a virar linguagem disponível no instrumento. Então é isso. Vejo vocês já já. Se você curtiu, gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa um comentário aí, fala sobre o que você quer saber, sobre o que você quer aprender para eu poder criar mais vídeos aqui interessantes para vocês. E é isso aí. Manda para o amigo que gosta de 7 cordas. Vamos que vamos junto nessa, tá bom? Vejo vocês no segundo vídeo.